Gravar Uhum. aqui rapidão. Tá todo mundo ouvindo bem? Tudo tranquilo? Uhum. Então, bora. Essa primeira parte aqui não tem muita coisa, não, beleza? Não vou perder muito tempo com ela, é mais parte de história, de química. Acho que a professora nem vai ficar perguntando isso. A única coisa que realmente eu acho que vale a pena aqui comentar é essa questão aqui, ó, esse mapa conceitual, né? Que ele está mostrando como é que a ciência enxerga, né, os problemas e como é que ela resolve, tá? Então, primeiro você vê lá alguma determinada situação na natureza acontecendo. Aí você quer entender melhor como é que aquilo funciona. Aí você vai montar um experimento que vai replicar mais ou menos aquilo que acontece na natureza. Você vai montar um experimento em que você consegue replicar aquele evento. Aí esse experimento vai permitir você fazer observações sobre como aquilo acontece. Então, como é que aquilo ocorre, por que que aquilo ocorre, né? Beleza? Que vão revelar regularidades na natureza. Aí você vai começar a entender padrões. Ah, isso aqui ocorre sempre dessa maneira por causa de, né? Aí essas regularidades na natureza você vai enunciar como princípio ou lei, né? Tipo, uma lei, vamos pegar uma lei aí que tem ou na física ou na química aí. Vocês lembram de alguma agora? Conservação das massas? Sei lá. Essa é a lei da conservação das massas, né? Tudo, né, toda massa que eu ponho como produto, né, tem que aparecer depois, aliás, como reagente, tem que aparecer depois como produto, né? Beleza? Os átomos, eles não somem, né? Eles não desaparecem, né? Então, essa massa ela é conservada. A lei da conservação das massas é uma, beleza? Então, como é que o cara descobriu isso? Fazendo experimento e medindo, né? Primeiro ele media o que ele ia misturar. Depois ele media a massa do produto, né? O que era o resultado daquilo que ele misturou. E ele via que as massas eram sempre iguais, né? Beleza? Desde que, né, o recipiente onde ele está medindo ali, né, onde ele está contendo as massas, seja um recipiente fechado, né? Tá bom? Então você gera um princípio ou uma lei. Ah, beleza, toda vez que eu meço aqui, dá a mesma massa de lá. Aí você monta uma teoria para explicar por que isso acontece. Aí, se você conseguir, né, convencer a maioria dos cientistas, a sua teoria é aceita e ela fica válida enquanto não surgir alguma coisa melhor, mais aprimorada, ou até uma ideia totalmente diferente que explique melhor o que você tentou explicar, né? Então funciona mais ou menos assim na ciência. Beleza? Uhum. Então vamos ver essa parte de propriedades da matéria aqui, tá? Eu estou começando com química e física, porque são as primeiras provas agora, né? São as do dia 12, né? Tudo bem? Aí depois a gente volta com a matemática. Então vamos ter uma aula hoje, que é química, uma aula sexta e sábado de física. Sexta e sábado de física. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Propriedades da Sábado eu não matéria. sei se eu vou poder ver, professor. Aí se o Se senhor não puder puder, gravar, se não puder, eu gravo. Fechou? beleza. Então, a matéria ela se apresenta em três estados físicos, que é sólido, líquido e gasoso, né? O que é importante a gente entender daqui? Os nomes dos processos né, de passagem de estado. Então, eu estou passando do estado sólido para o estado líquido. O que está acontecendo, né? Um derretimento. Mas a gente não fala derretimento, a gente fala fusão, tá? Fusão. É a passagem do estado sólido para o líquido. Depois do líquido para o gasoso, né? É a vaporização. Tudo bem? E tem a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, né, para o estado gasoso, que é a sublimação, tá? Essas passagens aqui, elas demandam um aumento da temperatura, né? Tem um aquecimento dos materiais. Agora, o contrário, aí eu tenho uma diminuição da temperatura. Para o vapor voltar a ser líquido, ou seja, para haver condensação, ou também chamado de liquefação, tem que ter uma diminuição da temperatura do vapor para que, né, um resfriamento dele para que ele volte a ser água. E eu vou ter que também causar um resfriamento na água para que ela volte a ser gelo, né? Então aqui essa volta ocorre com a diminuição da temperatura, né? E a passagem de vapor para água, né, vapor para líquido é condensação e de líquido para sólido é a solidificação. Essa passagem do vapor direto para o sólido, a gente chama de sublimação também. Ou ressublimação, tá? Um dos dois. Beleza?
Então, vai lá. Ele falou que na vaporização tem uma diferença, né? A vaporização ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou pela evaporação, que é um processo lento, né? É quando você pega um copo de água e deixa em cima da mesa. Você vai deixar ele alguns dias ali, aquela água vai acabar evaporando, não é? É um processo lento, leva algum tempo. Agora a ebulição não, né? A ebulição é você causar fervura. Então você vai pegar aquela água, pôr numa chaleira, pôr em cima do fogão e meter fogo nela, né? Então vai acontecer de uma maneira muito mais rápida. Tudo bem? Então essa é a diferença. A vaporização, ela pode acontecer pela evaporação, que é um processo lento, ou pela ebulição, que é um processo mais rápido, tá? É isso. Pontos de fusão e ponto de ebulição de um material, né? Todo material ele tem bem definido o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão, né, é o ponto onde ocorre a fusão do material, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Por exemplo, a água, ela derrete o gelo a 0 graus Celsius, né? Então, o gelo a 0 graus Celsius, ele vai começar a derreter para virar água. Aí, quando a água chega a 100 graus Celsius, ocorre, né, a ebulição da água. Então, esse é o ponto de ebulição da água, é a temperatura onde ela começa a ferver, né? Ebulir. Tudo bem? Fechou? Ah, para que é Uhum. importante isso, professor? Ah, tem alguns materiais que você tem que saber, ponto de fusão e ebulição, né? Acho que eu já comentei com vocês. Se eu for fazer um motor de um metal que derrete com uma temperatura muito baixa, né? O que vai acontecer com o meu motor? Na primeira funcionada que ele der, ele vai derreter, porque a temperatura ali dentro do motor é muito alta. Se eu botar um metal que não aguenta a temperatura, ele derrete. Tudo bem? Então, o ponto de fusão, por exemplo, tem uma aplicação aí, né? O ponto de ebulição, né? A gente falou também com relação ao carro que para fazer o arrefecimento, né, para fazer o resfriamento do motor, a gente usa a água passando por dentro do motor, né? Porque a água tem uma grande capacidade de absorver calor sem mudar muito a temperatura dela. Agora, se a gente põe um líquido ali dentro, né, com um ponto de ebulição muito baixo, esse líquido logo vai ferver e ele vai causar problema no meu motor. Tudo bem? Beleza? Ah, Beleza. Uhum. então vamos lá. Aqui ele fala também, ó, de alguns líquidos aqui, né? Ele está falando nitrogênio líquido também é utilizado em inúmeros experimentos científicos que exigem baixas temperaturas. Beleza? Para a gente ter o ponto de fusão do nitrogênio, ele é muito baixo, baixíssimo, né? Beleza? Ele fala aqui, ó, por apresentar um ponto de ebulição muito baixo, menos 196 graus Celsius, o nitrogênio líquido é utilizado para conservar amostras biológicas. Então ele põe o nitrogênio líquido aqui dentro, joia? E aí esse nitrogênio líquido vai roubar calor das coisas que estão aqui dentro para ele poder evaporar. Aí ele deixa essas coisas aqui bem geladinhas, né? Mais ou menos nessa temperatura aqui que é a dele. Tudo bem? Então por isso que chega até a estar branquinho assim, né? Beleza? Realmente congela bem. Vamos lá. Curva de aquecimento e resfriamento, pessoal. Isso aqui é uma coisa importante para a gente, tá? Então, elas ocorrem aqui a uma temperatura bem determinada, ó, as passagens de estado. Vamos lá. No livro de vocês, um resumo que está bem legal é esse aqui, ó, tá? É esse aqui. O que acontece com a minha água aqui nesse momento? Ela está no estado sólido, né? Porque ela está a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Então ela é gelo. Ela está numa temperatura bem negativa, né? Aí eu vou começar a esquentar esse gelo de modo que ele vai aumentando a temperatura dele até chegar a 0 graus Celsius. Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, se eu continuar fornecendo calor, ele vai começar a derreter. Então, por um período, eu vou ter gelo e água, né? Nesse intervalo. Esse aqui é o trecho de fusão. Enquanto existe o trecho de fusão, não tem um aumento da temperatura. Vocês percebem que isso aqui acontece a temperatura constante. Isso é característica de substância pura, né? Beleza? Então aqui ele até escreve que esse gráfico, essa curva de aquecimento, é para água pura, é uma substância pura. Então ela acontece a uma temperatura bem definida, né? Tanto a fusão quanto a ebulição
Então, a temperaturas bem definidas, que é do ponto de fusão e do ponto de ebulição, tá? Então, aqui, gelo a 0 graus Celsius, começa a derreter, eu tenho uma mistura de gelo e água, até no final eu ter só água a 0 graus Celsius. Agora que eu tenho só água, se eu continuar fornecendo calor, essa água ela vai esquentar até chegar a 100 graus Celsius. Quando a água chega a 100 graus Celsius, ela começa a formar as bolhas de vapor de ebulição. E essa água começa a virar vapor. E aqui eu tenho uma mistura de água e vapor até que toda a água vire vapor. Se eu continuar esquentando, esse vapor também pode aumentar de temperatura. Tá bom? Então ele até mostra aqui, né, que na primeira parte era só gelo. Nessa segunda parte eu tenho uma mistura de gelo e água, né? Até que a água derreta todinha, aí eu tenho só água aumentando de temperatura e depois eu vou ter uma mistura de água e vapor, né? Beleza? Tranquilo? Beleza. Uhum. Então tá. Aqui ele está falando de previsões a partir dos valores de ponto de fusão e ebulição, né? Ele tá colocando aqui faixas para a gente, ó. A água ocorre a fusão dela a 0 graus Celsius e ocorre a ebulição a 100 graus Celsius. Então, nessa temperatura entre 0 e 100 graus Celsius, né, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela vai estar no estado líquido. A uma temperatura abaixo do ponto de fusão, ela vai estar no estado sólido. Uma temperatura acima do ponto de ebulição, a água vai estar no estado gasoso. Tudo bem? Então, né, o que define essa faixa de sólido, líquido e gasoso são justamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Entre esses dois é líquido, antes do ponto de fusão é sólido e depois, né, uma temperatura maior que a temperatura de ebulição, aí vai ser só gasoso. Aí a gente tem substâncias com características diferentes, né? Tá bom? Tem substâncias aqui, ó, que permanecem por um longo período de tempo aqui no estado sólido, né? Beleza? Tem outras aqui que evaporam mais rápido, que é o caso do etanol, né? O etanol aqui, ele começa a evaporar bem mais rápido do que a água, por exemplo, né? Beleza? Olha o ponto de fusão de ebulição da água, 100 graus Celsius. Olha o ponto de ebulição do álcool, né, do etanol, 78 graus Celsius. Então ele ferveria, por exemplo, a uma temperatura bem menor. Não é isso? Uhum. Tá dando para entender, galera? Dá. Tá sim, tá de boa. É fácil essa parte aqui? Senão eu não vou gastar muito tempo nisso, não. Se isso aqui for fácil para vocês, eu não vou ficar muito tempo nisso. Ah, eu acho um pouco. Densidade, galera. Densidade é uma coisa que vocês acham simples? Não. Não? Então vamos ver o conceito de densidade. Densidade basicamente é o seguinte, pessoal. Vamos colocar aqui. É para vocês compararem a densidade, né, de alguns elementos e ver o que é que flutua, o que é que não flutua, né? Beleza? Basicamente a ideia é essa. Por exemplo, aqui ele está colocando água, cortiça, que é aquelas rolhas de vinho, sabe? Rolha de garrafa, cortiça e o chumbo. Né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, tudo que tem densidade menor que 1 vai flutuar na água. Ó. Aqui é 0,32, é menor que 1. Então, é por isso que a cortiça ela vai flutuar na água. Quem tem densidade maior que a água vai afundar, certo? Então, o chumbo, que tem uma densidade de 11, né, 11 em relação a 1 é bem maior. Ela afunda na água, né? Beleza? Então, o chumbo afunda na água. Independente de ser um bloco grandão ou um bloco pequenininho, o chumbo sempre vai afundar na água, tá bom? Independente da massa de chumbo que Tá tiver, bom. ela vai afundar. Aí ele fala alguns fatores que afetam a densidade, beleza? Tá mostrando aqui, blá blá blá. Seguinte, galera, ele falou o seguinte, ó, da água do Mar Morto, tá? A água normal, a água pura, ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A água do Mar Morto, ela tem uma densidade muito maior, beleza? Tinha uma tabela aqui que eu queria ver. Beleza. Aí, professor, é,
Sobre as pessoas boiarem na água pura, Ah, qual que é a nossa densidade comparada à água? Tipo, porque tem água. pessoa que consegue boiar e tem pessoa que não consegue. Tipo, eu não consigo de jeito nenhum. Aham. E aí eu queria entender como é que, tipo, por Ah, que que beleza. Em acontece, pá. geral, não tem muita diferença de densidade de uma pessoa para outra, né? O que acontece é o seguinte, ó. Até tem, mas assim, não é o que vai determinar se você consegue ou não. É o seguinte, ó, geralmente o tronco da pessoa é a parte que tem a maior facilidade de boiar, tá? Essa parte aqui, ó, né, da cintura até o pescoço aqui, é a parte que tem a maior probabilidade de boiar. Geralmente é a perna das pessoas que afunda, né? Por quê? Porque dentro, né, desse espaço aqui a gente tem o pulmão. E o pulmão, ele é um grande espaço vazio, né? Ele é um oco aqui, vamos supor assim, onde o ar, né, vai entrar. Então, tem menos, digamos assim, tem menos espaço preenchido, né, dentro do pulmão. Então, como esse espaço aqui é mais vazio, ele tem uma menor densidade. Tudo bem? É o que acontece, por exemplo, no navio, né? Por que que o navio ele Ah, flutua tá, na água entendi. se o trem é todo feito de ferro? Pô, o negócio é todinho feito de ferro. Por que que isso flutua na água, então? Né? Porque a maior parte do navio, né? Vamos pensar aqui. Eu não sei desenhar muito bem não, hein, galera? Beleza? Vamos pensar aqui que a gente tem um navio. Beleza? A maior parte desse navio aqui tá... Cadê? Hoje eu tô... Pô, tava bonito o desenho. A maior parte desse navio aqui, ele vai estar acima da água, né? Ele vai estar flutuando. O que que acontece, pessoal? Se a gente olhar esse navio aqui de lado, né? Vamos pensar que esse navio aqui, eu estou olhando ele de lado aqui, né? Vamos por aqui, sei lá. E aqui eu vou olhar o navio de frente. Então, o navio de frente, ele é mais ou menos como? Ele é mais ou menos assim, né? Vixe. Vamos supor que o navio seja uma coisa mais ou menos assim, olhando de frente. Esse navio ele tem uma estrutura metálica, né? Ele é separado em andares e a gente vai ter no máximo umas colunas aqui, né, que vão sustentar esses andares aqui. Então, apesar dele ser feito de ferro, ele tem mais espaço vazio dentro dele do que espaço preenchido de ferro. Beleza? Tudo bem? Uhum. Então, o que que acontece? Isso faz com que a densidade dele diminua bastante e consiga ser até menor que a densidade da água. Beleza? É porque dentro dele tem um grande espaço vazio aqui dentro. Fechou? Deixa eu tirar aqui. Não devia ter. Esse aqui dentro é oco, né? Tá? É mais ou menos o que acontece com a questão do pulmão, né? Dentro do peito, onde tem o pulmão, a gente pode pensar que é um espaço vazio, como esse aqui. Fechou? Uhum. Então é isso. Que mais? Então a tendência maior é que o tórax aqui flutue. E a perna, como ela é toda maciça, né, vamos por assim, feita de músculo, ela tem um peso maior, ela tem a tendência a afundar, tá bom? Tá. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Ó, galera, esses exercícios aqui são exercícios que se dá para considerar fácil. Ó, tá todo mundo com sono? Ah, um pouco. Vamos tomar um café. Cafezinho. Gosto de café não, professor. Mó ruim. Ô louco, não fala assim não. Que triste. Ó, vamos lá. Então aqui ele está pedindo, ó, um caminhão transporta 5 toneladas de uma variedade de madeira, cuja densidade é 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual o volume da madeira que está sendo transportada, expresso em litros ou em metros cúbicos?
Caraca, qual foi? Ah, vai ter que fazer umas transformação muito louca aí. E Tem aí? que transformar os 7 gramas em toneladas e aí multiplicar por 5. A gente pode fazer assim, Aí ó. é isso aí. Esse aqui pode apagar, esse negócio do navio aqui? Deu para entender, né? Qual que é a ideia, né? Pode. O que que deu? Ah, eu desenhei aqui. Vamos lá, galera. Tem as conversões que é o seguinte, ó. 1 tonelada é igual a 1.000 kg, beleza? E 1 kg ele é igual a 1.000 gramas, certo? O que mais que a gente tem? Certo. 1 metro cúbico é igual a mil Igual. litros, né? Um Isso aí. decímetro cúbico, ó, ele é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Fechou? Uhum. Beleza? O que é 1 metro cúbico? É uma caixa de 1 metro, né? É um cubo de 1 metro de aresta, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então ele é bem grandão. Dentro dele cabem 1.000 litros. O que é 1 decímetro cúbico? Aí é um cubo de 10 centímetros. São só 10 centímetros de aresta. Aí dentro desse cubo vai caber 1 litro. E que é 1 centímetro cúbico? Aí é um cubo, né, com aresta 1 centímetro. Aí já é bem pequenininho, né? Dentro dele cabe 1 ml, né? É 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Se duvidar, mais ou menos desse tamanho mesmo, né? Dentro dele cabe 1 ml aí. Beleza? Uhum. Então tá. O que mais que a gente tem de conversão nesse negócio aqui? Eu posso colocar assim, 1 grama por centímetro cúbico é igual a... Deixa eu pôr aqui na parte de baixo aqui. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Então, para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 1.000. Beleza? Então, vamos começar a anotar os dados que a gente tem para a gente poder resolver esse exercício, né? A gente tem uma massa igual a 5 toneladas, que é a mesma coisa que 5.000 kg, não é isso? Uhum. Então, a gente tem uma densidade que é igual a 0,7 grama por centímetro cúbico, tá? Mas é legal jogar em quilograma por metro cúbico, até porque minha massa está em quilograma. Então, vou ter que multiplicar por 1.000. Então vai 0,7 ser 700 quilos por metros cúbicos. quilogramas por metro cúbico, certo? Metro, né? Aquele que é o volume em metro cúbico e em litro, né? Densidade é o quê? Densidade é igual Massa a massa sobre dividido volume. pelo volume, né? É a quantidade de massa que cabe em um determinado volume de algum objeto. Tudo bem? Uhum. Fechou? E aí, essa densidade é de 700, a massa é de 1.000 e o volume é o que eu gostaria de saber, né? Eu posso escrever a fórmula de uma maneira diferente, né? Tá? Eu só vou fazer um passo a passo aqui. Eu poderia escrever assim: massa é igual a densidade vezes o volume. Depois, eu ia passar a densidade dividindo e ia isolar o volume, ó. Então, o volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, são três formas de escrever a mesma fórmula. Três modos de escrever a mesma fórmula, né? Tá bom? A densidade pode ser massa por volume, ou posso dizer que a massa é a densidade vezes o volume, ou posso dizer que o volume é a massa dividido pela densidade. Como eu quero o volume, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. É massa dividido pela densidade. Então vai ser massa 1.000 dividido pela densidade 700. Beleza? Então esse volume vai dar 7,14 metros cúbicos, né? Beleza? Então tá aqui minha resposta em metros cúbicos. Como é que eu passo para litros? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então multiplica por 1.000,
né? 7,14. 7,14, professor? Não é não? Não é 1000 não, né? dividido por Viajei, 700 viajei. é 1,14, eu acho. Deixa eu ver aqui. É 5.000, na verdade. Eu Não. viajei na maionese. Não é 1.000, né? A massa dele é 5.000, ó. Ah, sim. Agora sim. Fui no automático aqui. Beleza? Aí vai dar Beleza. 7,14 metros cúbicos. Fechou? Corta esse zero com esse zero, ó. Vai ficar 50 dividido por 7. Aí vai ser 7 vezes 7, 49. 7, alguma coisa. Aí deu 7,14. Aí para passar de metro cúbico para litro, multiplica por 1.000, né? Beleza? Porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000. Então, vai ser 7.140 litros. Litros. Fechou? Metro. Beleza. Então, isso aqui é para ser considerado uma questão simples, tá? É só conversão de unidades, tá? Só conversão de unidades que ele está trabalhando. E, num laboratório, medir o volume de uma amostra de líquido é mais fácil que medir sua massa. Conhecidos volume e densidade de uma amostra. Esse aqui eu não vou fazer, não. Eu vou pegar outro aqui que... Pera aí. Vou pegar outro exercício aqui. Professor, Hum, o senhor pode voltar um pouquinho para eu terminar de tá. anotar, por favor? Sim, com certeza. Fechou? Já. Beleza. Então vamos lá. Agora vamos nessa questão aqui, ó. Um estudante desejava medir o volume de um parafuso grande, né? Para isso, colocou água em uma proveta, né? Cilindro com graduação de volume e determinou o volume da água colocada. Então, ele pegou o parafuso, né? Aqui a água estava marcando quanto? A proveta estava marcando quanto? 80 ml, não é isso? Aqui, ó, a marcação era de 80 ml. Aí ele foi e colocou o parafuso aqui dentro. E a medida do volume passou para 100 ml. O que que é, ao que se deve, né? Vamos pensar assim, ao que se deve esse aumento de volume? Esse aumento de volume significa o quê? Que o volume do prego aumentou, o volume da água, sei lá. Isso, esse volume que aumenta é exatamente o volume de quem? Do Do prego. parafuso, né? É. Se esse parafuso fosse feito É isso aí, de parafuso. água, né? E eu colocasse essa água aqui dentro, ele aumentaria o mesmo tanto. Beleza? Então, o aumento de volume aqui serve para a gente saber exatamente quanto vale o volume do parafuso. E quanto valeria o volume do parafuso? É 20 ml. 20 ml, né? Ia ser 100 menos 80, que dariam 20 ml. Então, do 80 para 100, aumentou 20 ml, tudo bem? É exatamente o volume do parafuso. Agora, a gente poderia passar esses ml aí, ó, para centímetro cúbico, né? É de 1 para 1, ó. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. 10 ml são 10 centímetros cúbicos. Então, 20 ml vão ser 20 centímetros 20 cúbicos. centímetros Beleza? cúbicos. Sabendo que a massa do parafuso é 157,4 gramas, determine a densidade do material de que ele é feito em grama por centímetro cúbico. Ele quer a densidade do parafuso, né? Como é que eu calculo a densidade? É massa sobre volume. Massa sobre volume. Então, qual que vai ser a massa do parafuso? 157,4, né?
E o volume do parafuso? Ó, ele quer em grama por centímetro cúbico. A minha massa aqui, ela está em grama. Aí eu vou ter que usar o volume em centímetro cúbico, né? Então essa densidade vai ser igual a quanto? 157 Vai, por 20. Vai dar 7,87. é isso aí. Fechou? Vocês sabem Fechou? fazer essa conta aqui, tranquilo? Uhum. Eu não, mas a calculadora sabe, né? Vamos ver se eu pego mais uma questão de densidade aqui pra gente. Vamos fazer uma última aqui de densidade, tá? Depois a gente... Beleza. Isso aqui, galera, ó. Para identificar três líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme a posição das esferas apresentadas no desenho abaixo, podemos afirmar que a letra A, os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade 0,8, 1 e 1,2 grama. Né? Ele quer saber as densidades dos líquidos, não é? Beleza, galera. Vamos pensar aqui, ó. Se, né, eu tenho uma esfera aqui de densidade 1. Se eu jogo essa esfera no líquido de densidade 8, o que acontece com essa minha esfera? Ela afunda. Né? Como o líquido tem densidade menor que ela afunda no líquido, né? Então, ela afunda. Beleza? Se eu pegar essa esferinha de 1 e jogar num líquido que também tem densidade 1, o que acontece? A densidade é a mesma, não é? Então é como se ela tivesse o mesmo comportamento do líquido. Ela permanece, né? Não afunda e nem flutua, né? Fechou? Uhum. Ela permanece no mesmo nível, ó. Permanece em um mesmo nível. Fechou. E se eu jogar essa esferinha 1 em um líquido de 1,2 de densidade? Aí minha esfera é o quê? Ela flutua, né? Teoria. Quando que ela flutua? Quando ela tem densidade menor que a do líquido, ó. Quando o que eu estou botando ali tem densidade menor que a do líquido, aí flutua. Quando tem densidade maior que a do líquido, aí afunda. Tá bom? Então aqui, se afundou, é porque esse líquido aqui é o de 0,8. Se aqui permaneceu a mesma, é porque esse é o líquido de 1. E se essa aqui, ela flutuou, é porque esse aqui é o líquido de 1,2. É isso? Então, os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade 0,8, 1 e 1,2. Vai ser a letra A direto, não é isso? É bom quando é a letra A direto, né? Porque daí você não precisa olhar todas as... É, aí não precisa olhar as outras. É isso que faz a gente ter esperança. Porque senão eu... Vamos lá. Ó, substâncias químicas agora, galera. Beleza? A professora Ai, falou meu Deus. sobre isso aqui para vocês, o que é uma substância pura, né? Uma mistura. Ela falou? Acho que sim. Então É, eu acho que sim também. ela chama de... Falou não? Senão nem vou falar disso. Acho que falou, sim. Ah, eu acho que Ai, eu não ela lembro. não deu muito foco, mas ela Ah, falou que era importante diferenciar os gráficos de uma substância eu vou pura falar. de uma. Isso, ela falou disso aí
na diferença de gráficos das estações físicas lá. É isso aí. Foi lá, Que lá. 1 grau é reto quando ele é puro, né? Quando é substância pura. Uhum. Ele fica reto nos momentos de transição, mas aí uma não pura, ela é meio inclinada. Ela Isso explicou, aí mesmo. o crack puro, ele tem o gráfico reto. O crack, quando ele é misturado, tem o gráfico torto. Esse que é Isso É, o... mais aí, ou menos isso daí. Entendi. isso aí. Então, vamos lá. Ó, a substância é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que eles são características, beleza? Tem um ponto de fusão bem determinado, tem um ponto de ebulição bem determinado, né? Aí ele põe alguns exemplos aqui de substâncias, né? Substância enxofre sólido, né? Uma substância pura, né? Ela tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definidos e também uma densidade bem definida, né? Então, a densidade do enxofre aqui no Brasil vai ser a mesma que lá no Japão, que vai ser a mesma que lá nos Estados Unidos. Isso aí é a mesma em todos os lugares, beleza? O ponto de ebulição Professor, ao nível do mar é sempre o mesmo também. o que que é PF e PE? PF é o ponto de fusão. O que é esse ponto de fusão? Ah, É tá. a temperatura, né? Onde a substância derrete, né? Beleza? Aham, O que é o ponto de no ebulição? ponto de Seria a ebulição. temperatura, né? Essa substância ela evapora, tudo bem? Ocorre a Aham, vaporização. Fechou? fechou. E esse desenho aqui de densidade. Então, vocês percebem uma diferença muito grande aqui, ó. Substâncias que são ditas substâncias moleculares, tipo quem? Tipo a água é uma substância molecular, o enxofre é uma substância molecular, elas têm ponto de fusão e ebulição o quê? Bem baixinho, né? Beleza? Agora, a substância iônica, que nem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, substância iônica tem um ponto de fusão e ebulição bem alto, né? Metais, em geral, também tem um ponto de fusão e ebulição bem alto. Tudo bem? Então, para a gente derreter, a Uhum. gente tem que levar uma temperatura muito grande, ó, tá? O ferro sólido aqui, para ele derreter, para chegar no ponto de fusão, é 1538 graus Celsius. Então, é bem alto, né? Beleza? Beleza. Então, bora. Ele vai falar aqui de substâncias versus misturas, né? Se a gente for pegar o gráfico, né, de aquecimento de substâncias puras, galera, aí realmente a gente vai ter essa característica, tá? Quando a substância é pura. Eu estou falando só de água, ela não está misturada com mais nada, tá bom? Lembrando que eu não posso confundir substância pura com substância simples e composta, tá? Eu tenho substâncias que são simples. Quem são as substâncias simples? Tipo o oxigênio, que é formado por um tipo só de átomo, né? O gás nitrogênio, o gás hidrogênio, né? O gás cloro. Todos esses aqui são substâncias simples, né? São formados por um único tipo de átomo, né? Substância composta é tipo assim, ó, H2O, CO2, né? H2SO4. Essas aqui são substâncias compostas. Né? Pode ser que eu esteja falando de uma substância composta pura, né? Se eu estiver falando só da água, se só tiver só água no recipiente, aí ele é uma substância pura. Por exemplo, uma mistura que é bem famosa, né? Uma mistura que é bem famosa é o ar atmosférico, né? Beleza? Como é que é a composição dessa mistura que é o ar atmosférico que a gente respira? De nitrogênio, Ah, tem nitrogênio, tem ele oxigênio. vai ter 78%, de oxigênio, ele vai ter 21% e de outros Aí tem. gases, Isso aí. ele vai ter 1%. Né? Quem são esses outros? Pode ser gás carbônico, pode ser argônio, pode ser um monte Metano. de gás, metano, né? Esses outros gases que tem na atmosfera, tá bom? Fechou? Então não pode confundir substância simples com substância e composta com substância pura, né? Substância pura é quando eu tenho um tipo só de substância. Mistura é quando eu tenho mais de uma substância junto ali. Então, se você tiver uma substância composta, Hum. só que só ela, É, junta assim, ela ela é é pura, pura, né? né? Ela é pura. Se Beleza, tiver só um beleza. tipo de substância, é pura. Se tiver mais de um, aí é uma mistura, né?
Fechou? Então, aqui a gente tem o gráfico de uma Fechou. substância pura. O que acontece aqui, ó, né? Aqui, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? A fusão, aliás, a fusão e a ebulição vai acontecer em sempre a mesma temperatura, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Esse aqui é o da água, né? Então, a gente vê que está a zero aqui, ó. O ponto de fusão está aqui a zero e o ponto de ebulição da água está a 100 graus Celsius, né? Beleza? Então, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Tudo bem? Ponto de vapor. Joia? Então, a mudança de estado ocorre à mesma temperatura. Sempre à mesma temperatura. Já em substância que é uma mistura, tá? Ela vai começar a mudança de fase. Ó, todo esse espaço aqui é de mudança de fase. Ela vai começar a uma determinada temperatura, mas ela termina em outra um pouquinho maior, né? Ela começa a uma determinada temperatura, mas vai terminar lá em outra um pouquinho maior. Essa aqui, ele está falando que é uma mistura de água e sal, né? O que acontece quando eu misturo sal na água? Ele aumenta o meu ponto de fusão, ó, já não está mais fervendo a 100 graus Celsius. Está uma temperatura um pouquinho maior. Começa a uma temperatura maior e termina numa maior ainda, né? Agora, o que acontece com o ponto de ebulição? Ele diminui, ó. A minha água agora vai congelar numa temperatura menor que 0 graus Celsius, né? Beleza? Tava falando pros guris da outra aula. Às vezes tem aqueles, tipo, freezer de cerveja, não tem? Às vezes você vê aqueles freezers a uma temperatura Uhum. menor que zero, tipo assim, ó, menos 3 graus Celsius, né? Para cerveja poderia. Por quê? Porque ela é uma mistura que tem álcool. E o álcool tem um ponto de fusão menor que o da água. Então ele faz o ponto de fusão da água baixar. A água ela vai congelar a uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Então eu posso deixar ali a cerveja uma temperatura menor que zero, né? Beleza? Então quando tem uma mistura, esse ponto de fusão e ebulição ele é alterado, tá bom? Beleza? Beleza. Ele mostra alguns outros exemplos aqui, diferenciando então as substâncias puras de substâncias puras de misturas com auxílio das curvas de aquecimento. Na substância pura, então a mudança de fase é sempre a mesma temperatura, é o gráfico reto, né? Quando eu tenho uma mistura, nem sempre ela acontece a mesma temperatura. Essa temperatura pode começar a uma temperatura menor e terminar a uma temperatura maior. Então, durante a fusão, a temperatura varia. Ela não é mais uma retinha, né? Ela não está mais constante aqui. Ela está variando. Ela está aumentando. Tá bom? Então, esse aqui é o gráfico de mistura. Tá? Geralmente é assim. Tem duas exceções. Que ele fala que a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Na eutética, é o ponto de fusão que permanece constante. Mas o ponto de ebulição varia, né? O ponto de ebulição varia. Aqui, na azeotrópica, aí quem varia é o ponto de fusão e o ponto de ebulição é o que permanece constante, tá bom? Tá. Fechou? A gente tem que dar um jeito de lembrar, ó, na eutética, o que varia é a temperatura de ebulição. Ebulição. É brincadeira. Pode ser ebulição. Aí você já sabe qual que é o outro também, né? Se você já sabe qual que é o da ebulição, aí o da azeotrópica você já sabe que é na fusão, né? É. Fechou? Então é isso. Tem que inventar alguma coisa para vocês lembrarem, né? Fechou? Fechou. Fechou. Então é isso, tá? Aqui tem alguns exercícios, mas eu acho que agora não sei se vale a pena fazer. Deixa eu ver algum aqui. Bom, qualquer coisa depois eu mando alguns exercícios para vocês. Lista, professor, alguma coisa assim? Quê? Lista? Não, eu acho que não. Deixa eu ver. Tá. Enquanto isso eu vou falando aqui, tá? Tá. Agora tem misturas que a gente diz mistura homogênea e heterogênea, né? Beleza?
Então, a gente vai pôr em contato ali mais de dois tipos de substâncias no mínimo, né? Dois ou Tem mais não, tipos professor? de substâncias. Tem não? Não. O professor dá fácil a vida dela, hein? Faz nem uma listinha de revisão pra gente. Vamos lá. Então, a gente vai misturar mais dois tipos de elementos. Aqui ele está misturando enxofre com ferro. Eu consigo, pessoal, ver a diferença entre o que é enxofre e o que é ferro, tudo bem? Então, essa mistura aqui, quando a gente consegue ver a diferença, ou seja, mais de uma fase, né? Tem a fase aqui que é enxofre e a fase que é ferro. A gente chama de mistura heterogênea. Se eu misturar água e açúcar, ou água e sal, né? Na proporção correta, né? Desde que não sobre, né? Açúcar e sal aqui na parte de baixo, se ele for totalmente dissolvido, eu não consigo diferenciar essa água de cima dessa água de baixo, né? As duas vão continuar sendo o quê? Transparentes. Então, eu não vejo mais de uma fase. Quando eu tenho uma única fase, né? Quando essa coisa aqui ela é uniforme, tem uma única característica, aí eu chamo de mistura homogênea. Já se eu misturar água e óleo, eu consigo ver a separação entre a parte que é água e a parte que é óleo. Como eu estou vendo aqui, né, duas características diferentes, então eu tenho uma mistura heterogênea também, tá? São duas fases, beleza? Mas o número de fases depende de como as coisas se misturam, né? Tá bom? A mistura homogênea apresenta uma só fase e mistura heterogênea mais de uma fase. Número de fases da substância pura, né? Ele está falando aqui, ó, por exemplo, um fragmento de granito é formado por quartzo, feldspato e mica, né? E eu consigo ver bem a separação aqui entre as coisas. Um tem um marrom mais escuro, o outro é um marrom mais clarinho e o outro é preto aqui, né? Então eu consigo ver bem a separação entre as cores, bem a separação entre o que é quartzo, o que é feldspato e o que é mica. Fechou? Beleza? Então, esse aqui é uma mistura heterogênea e teria três fases, né? Beleza? Então, é isso. Por exemplo, ó, um copo com... E aí, pessoal, ele está falando que a mistura ela pode ser heterogênea mesmo que seja a mesma substância. Como que isso acontece? Quando a substância está em fase diferente. Por exemplo, ó, se eu misturar água e gelo, os dois são água, né? Só que um é água na fase líquida e o outro é água na fase sólida, não é isso? Os dois são água, mas a mistura é heterogênea, porque eu consigo, né, ver bem a diferença entre o que é gelo e o que é água, tudo bem? Se eu misturar água, gelo e vapor, aí eu vou ter uma mistura da mesma substância, que é a água, em três fases diferentes, né? E eu consigo identificar bem essas fases, o sólido, o líquido e o vapor, tá bom? Então ele fala aqui, ó, sobre uma solução aquosa de açúcar, responda. Quantas fases há nessa solução? Nessa mistura de água com açúcar? Quantas fases a gente consegue ver? Duas. Se eu misturar água e açúcar, pessoal, e dissolver o açúcar todinho na água, né? Quantas fases eu consigo ver? Eu consigo ver a separação entre água e açúcar? Ah, tá. Não. Não consigo ver essa separação, certo? Então eu tenho quantas fases? Uma? Uma única fase, já. Quando a gente não consegue ver a diferença, a gente tem uma única fase. Quem que é o solvente e quem que é o soluto? A professora falou isso aí para vocês? O que que é solvente e o que que é soluto? Solvente é o que dissolve, é a água, É nesse a caso água, aí. né? Eu não sei explicar, mas eu sei o que é. Isso, solvente, a gente pode dizer que é o que está em maior quantidade, né? É isso aí. Que é a água. E o soluto é o que está em menor quantidade, que é o açúcar, né? Beleza? Então, essa é a definição de solvente e soluto. Beleza. Soluto é o que está em menor quantidade e solvente é o que está em maior quantidade. Beleza? Um copo contendo 3 cubos de gelo e água líquida. Beleza. Ó, esse copo aí tem 3 cubos de gelo e água líquida, né? É uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? E quantas fases ela vai ter? É heterogênico e é bifásico.
bifásico, né? Que eu consigo ver a distinção entre o sólido e o líquido, né? Ela é heterogênea e ela é bifásica. Se ela fosse homogênea, eu ia marcar monofásica, que é uma fase só, né? Beleza? Em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas: água e gasolina, água e sal, água e areia, gasolina e sal e gasolina e areia. Qual dessas misturas são homogêneas? Água e gasolina, pessoal, se misturam? Não, eu acho. Muita gente confunde a água e o álcool, eles se misturam, pessoal. Água e Ah, álcool se então sim. misturam. Mas água e gasolina não, porque a gasolina ela Então é eu um estava óleo, certo. tá? A gasolina ela é um óleo. A água ela não se mistura com óleo, tá bom? Beleza? Então Uhum. água e gasolina não Beleza. misturam. Então ela não é homogênea. Água e sal é homogêneo? É. É, é. É, né? Se eu misturar o sal na água, pertinho ali, o sal some, né? Água e Uhum. areia é uma mistura homogênea? Não. Eu acho que não. Não, né? A areia ela não Se some. fosse, se fosse o mar, ia ser só água, né? Eu acho. Bom ponto. Se fosse, seria mesmo. Beleza? Gasolina e sal. É, Eu acho eu, que não eu sei. acho, eu acho que sim. Nunca tentei misturar gasolina com sal, mas não Eu mistura, também não. Mó desperdício de dinheiro, tá mó cara a gasolina. mas não mistura não, tá, galera? O sal ele fica na parte de baixo da gasolina, fechou? Ah, tá. Beleza. E a areia também, né? Então, o Ah, único se o sal não mistura, a areia também não vai misturar, né? é só água e sal mesmo, né? Só o número 2. Fechou? Beleza. Ó, quando eu misturo aqui, ó, em 5 recipientes encontramos misturas distintas. Em quais recipientes encontramos uma mistura homogênea? O que que é Água e sílica? sílica. Sílica é areia, galera. Pense na areia quando você pensa em Ah, sílica. então. Água e areia Não, é não é essa. homogêneo? Não Não. é. Não. Água e álcool é homogêneo? Sim. É, né? A Sim. água, ela mistura com álcool, beleza? Tranquilamente. Tanto que quando a gente vai comprar no mercado, a gente vê lá um álcool 70%, álcool 46%. Então, o álcool 70% é porque 70% é álcool e os outros 30% é água, beleza? Exato. Uhum. Fechou? Nitrogênio e hidrogênio. Eu nunca vi nenhum dos dois, então eu acho que sim. Sim, com certeza. Eles se misturam, né? Beleza? Então já era dois aí. Água e óleo. Não. Água e cloreto Não. de sódio sem corpo de fundo, ó. Sem sobrar sal Sim. lá, né? Então, a 2, a 3 É e a... letra A. É 2, 3 e 5, hein? Hã? É a 2, Ah, é. O um não é, né? Verdade, brisei, foi mal. beleza? A 1 não é. A água e a areia, ela não mistura. Fechou? Tá certo, tá certo. Que mais, galera? Sistema. É isso. Deixa eu ver se tem mais coisa. A gente ainda poderia falar separação de mistura, ela falou, galera? Acho que não, né? Eu não vi na FOA isso. Não, não falou não. Lei de Proust, Lavoisier, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais que ela falou. Galera, não vai ser tudo que a gente vai conseguir ver hoje. Vimos aqui transformações da matéria, propriedades, identificar propriedade de fusão e ebulição, reconhecer presente fenômenos químicos. Fenômeno químico e físico, galera. Quando ocorre um fenômeno químico, a coisa ela muda, beleza? Ela vira outra coisa, né? Quando ocorre um fenômeno físico é o quê? É fusão, né? É ebulição, né? É vaporização, né? Isso é um fenômeno físico. Fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação. Esses aí são fenômenos físicos. É a água, gelo, passar para água líquida, né? Ocorre a fusão. Ela não deixou de ser água, continua sendo água, só que num estado físico diferente. Então, essa mudança é uma mudança física. Agora, se eu misturar, por exemplo, dois compostos químicos que reagem e vão formar um outro elemento.
por exemplo, carbono, né, que é o carvão lá, o carbono com oxigênio. Essa queima vai liberar o quê? Vai liberar o gás carbônico. Depois que ocorrer a combustão, não existe mais carvão. Esse carvão ele vai ser consumido e vai virar gás carbônico. Tudo bem? Então aí a gente está tendo uma reação química, é um fenômeno químico. Está mudando a coisa, né? Está deixando de ser carvão para ser gás carbônico. Tudo bem? Uhum. Fechou? E os Uhum. modelos atômicos a gente falou bastante. Qualquer coisa eu gravo um videozinho aqui, Ah, modelo atômico tá suave. resumindo para vocês essa parte de modelo atômico aqui, tá? Olha aqui, ó. Aqui aparece aqui aquele trem de eutético e de azeotrópico, hein? Ebulição, né? Então, no eutético, o que muda é o ponto de ebulição. E no azeotrópico, é o ponto de fusão, né? Uhum. Então, é isso. Aqui, em algum lugar aqui, ela põe esse negócio aí. Põe, eu vi. E onde que tá agora? Ah, tá aqui Eu não embaixo. lembro, mas eu lembro que tava. Beleza? Ela vai cobrar isso aí de vocês, tá? Aqui, a aula passada foi essa aqui, ó. Tá bom? Então, basicamente, o que falta é a parte do modelo atômico, né? Qualquer coisa eu gravo uma aula para vocês de modelo atômico e falo sobre isso aí com vocês, tá bom? Beleza. Ou pego uma aula que a gente já fez e passo para vocês, uma aula que a gente já fez, eu procuro aqui e passo para vocês, tá? De modelo Beleza. atômico. Então tá, galera, por hoje é isso aí. É nóis. Valeu, professor. Tem alguém que Tamo tem junto. alguma dúvida aí, quer perguntar alguma coisa? Professor, Hum, quando uma substância é pura, o ponto de ebulição e o ponto de fusão sempre vão ser constantes? Tipo, na é, mesma temperatura? na passagem na mudança de estado físico, ocorre a mesma temperatura, né? Então, só voltar lá para a gente ver aqui. Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui. Olha, foi muito. Jesus Cristo. Aqui, né? Vamos lá. Então, nessas curvas de diferenciamento aqui, a gente vê bem a diferença entre eles, ó. Numa substância pura, o que ocorre é o seguinte, ó. Aqui eu vou ter água-gelo. Eu vou ter que esquentar esse gelo até chegar a 0 graus Celsius. Quando esse gelo chegar a 0 graus Celsius, né, ele vai começar, se eu continuar fornecendo calor, ele vai começar a derreter. Então, durante esse tempo aqui, eu vou ter uma mistura de gelo e água, gelo e água, gelo e água, gelo e água, até chegar a só água. Então, o calor que eu estou fornecendo está servindo só para derreter o gelo todo em água, não para mudar a temperatura, né? Então, aqui a gente tem um derretimento do gelo. Então, aqui eu tenho totalmente gelo a 0 graus Celsius. No final, eu vou ter totalmente água a 0 graus Celsius. Então, essa temperatura se mantém constante ao longo do tempo. Depois que virou totalmente água a 0 graus Celsius, se eu continuar esquentando, né, aumentando a temperatura, eu vou, né, se eu continuar fornecendo calor, ele vai aumentar a temperatura até a água a 100 graus Celsius. Então, nesse tempo aqui, nesse intervalo de tempo, a água ela vai virando vapor a 100 graus Celsius, até que no final eu tenha tudo vapor, totalmente vapor a 100 graus Celsius. Depois, se eu continuar aquecendo esse vapor, ele aumenta de temperatura, né? Então, a passagem, né, o derretimento e a ebulição aqui ocorrem à mesma temperatura, ó, tá? Eu vou ter gelo e água a 0 graus Celsius. Aqui eu vou ter água e vapor a 100 graus Celsius. Beleza? Entendi. Até que a gente complete toda a mudança da fase, a temperatura vai permanecer a mesma. O que não ocorre se for uma mistura, né? Se for uma mistura, né, essa mudança, ela tem um começo, tem uma temperatura onde começa essa mudança e tem uma temperatura onde ela termina, tá? Não vai ser sempre a mesma temperatura. Fechou? Tipo água e sal, né? Esse aqui, vamos supor que seja um gráfico de
mudando de temperatura para água e sal. Tudo bem? Entendi. Fechou? Uhum. Então é isso. Beleza, galera. Tem mais coisa aí para perguntar? Eu tô de boa. É isso aí? Então vamos ver física na sexta? Pode ser? Não, eu consegui Pode? entender. Então fechou. Então é o seguinte, ó, Beleza, estudem beleza. bastante a química, o máximo que vocês puderem, porque qualquer coisa, sexta e sábado, ainda dá para tirar uma dúvida ou outra, tá bom? Uhum. Ou então, manda no grupo a dúvida, manda no grupo que eu respondo com um vídeo ou com um exercício resolvido, tá? Já vai mandando Beleza, a dúvida, não deixa tudo para o último dia, não, tá bom? beleza. Então tá, galera. Pode mandar no privado, pode mandar no grupo, do jeito que vocês quiserem. Beleza. Então tá. Valeu pela aula, professor. Valeu. Até Obrigado, sexta. eu que agradeço, pessoal. Valeu, professor. Valeu. Valeu, obrigadão. Valeu pela aula, professor. Obrigada, professor. Valeu, gente. Hasta la vista. Obrigada, Deles. professor. Valeu. Falou. Falou.